Salve, salve nação! O melhor programa esportivo tá aqui, galera. Equipe F da ESPN Brasil. Vamos ver agora o que eles vão falar do Malvadão que atropelou o Juventude 6-0, fora o baile, a maior goleada do Campeonato Brasileiro até aqui. Já chega deixando o like, se inscreva aqui no nosso canal, dá essa moral pra mim e ative o sininho, tá bom? Quero dar os créditos de vídeo aqui para a ESPN. Link na descrição como créditos. Vamos ver aqui o que o Pascoal, o Silas, o William e também o Zé Elias vão falar agora do nosso Mengão. Vamos lá. Deixa eu falar uma coisa pro senhor. Sim, senhor. Eu gosto do senhor com essa cara triste, essa cara de preocupação. Eu tô animado hoje, essa cara de tristeza, aquela coisa meio baixo astral. Eu gosto do senhor sorrindo. Então vai lá. Eu vou dar dois temas pro senhor agora. Tem a ver com a liderança do campeonato Aí é bom, brasileiro. é bom. O Palmeiras ontem... Vai no Pascoalzito, Ele é muito mais bonito que eu, vai lá. Pascoalzito, Palmeiras ontem foi em Porto Alegre, 1-0 no Internacional, que não perdia pra ninguém, Pascoalzito. E o torcedor do Palmeiras? O sorriso é esse aqui. É o sorriso, tá. Aí, um pouquinho mais tarde, o Flamengo entra naquela pressãozinha. Ele fala, nós estamos brigando esse brasileiro aí com o Palmeiras, vai ser um dos times brigando com a gente. Os caras já ganharam do Inter, aqui contra o Juventude não pode dar moleza, não. Aí o Flamengo vai lá, aí tem uma assistência do Gerson, tem assistência do Wesley, o Pedro volta, mete 2 gols, o Arrasca mete assistência, tem gol do Plata. E aí, hein? É muita coisa pro cidadão só. Nossa, tô com problema no maxilar, tanto rir. O Palmeiras e Flamengo tá dando dor no maxilar de tanto torcedor feliz rindo, é isso? O Flamengo ontem... Nossa, o que o Flamengo fez ontem é uma coisa assim... O Flamengo tem que repetir isso. Sabe que a torcida do Flamengo vai cobrar isso, essa repetição, todos os jogos do Maracanã. Calma aí, né? Nem todo adversário é o Juventude. Mas, sim, mas o gesto técnico... A manutenção do time, a tática do time, a aplicação dos jogadores dentro do campo. Um baile. Parecido com o da final da Copa do Brasil, né? Contra o Atlético Mineiro. O Gerson jogando demais. Georgian arrebentando com o jogo. Nossa senhora, inspiradíssimo. Não? Até o Plata jogando bem. Nossa, e o De La Cruz. De La Cruz os não caras jogou. não estavam botando... E o volante, de novo, o Zé que foi volante, pode falar. O volante do Flamengo dá aula de futebol, dá aula de volante todo jogo. É impressionante o que esse rapaz faz. Até o Michael. O Michael ontem tava feio, né? Até o Michael. Quando ele tá feio, ele joga bem, né? Isso, até o Michael. Saiu driblando todo mundo. Sai driblando. E Pedro... Ô, Pedro, até o perfume que a bola gosta. Vocês podem discutir o que vocês quiserem. Vocês podem falar o que vocês quiserem de centralate, que não sai nada, blá. Aqui não tem, é Pedro. Para vestir a camisa da seleção brasileira, não tem, é Pedro. Não tem outro, gente. O cara ficou 10 meses parado, uma lesão semelhante dessa do Caleri. Mas, Jesus, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso. Olha o cruzamento do Wesley e a testada no Pedro. Mas vê onde lá. que ele tá, ó. Pá! Isso. Nossa, que pancada, hein? Ele tá sempre bem colocado, rapaz. Tá sempre bem colocado. Parece que passou em concurso público. Tá sempre bem colocado, olha lá. Dá uma olhada ali, ó. Essa é Dá uma boa. olhada nisso. E eu preciso fazer uma reparação, Pascoal. E o Williams, o Alan jogou pra caramba também. O Alan Jogou bem Alan, mesmo. Desde que ele chega no Flamengo, ele não tinha jogado. Mas tudo bem, que é um indício. O eu não sei Felipe como também que vai ser a tem mérito sequência, nisso. Mas o Alan voltou nesse jogo, pelo menos, a ser aquele Alan que pega na bola, que faz o time rodar, que joga. O Silas, a gente não tem nada a ver com os... Todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema, certo? Sim. O Alan teve os problemas dele. Isso pode ter afetado o Alan dentro de campo. O Felipe deu confiança para ele, manteve o Alan. No momento difícil, até que o pessoal queria trocar e o Felipe segurou a bronca. E ele botou o Alan para jogar ontem, ele jogou bem mais uma vez. Então, esse é um mérito dele. Se você passar para o jogo do Palmeiras, é o caso do Giai. Também. Em relação a uma comparação de um com o outro. Uma Boa comparação. insistência que o Palmeiras já fez outras vezes, né? Com o Giai eu tenho uma outra versão. Prefiro esperar ainda um pouquinho com o Giai. Então, porque o Giai, a gente tem jogadores brasileiros que vão jogar no exterior, que saem com 18 anos. E o que a gente fala? Calma, gente, ele só tem 18, ele está chegando agora. O Giai tem quanto tem?
18. Ele saiu lá onde o Silas jogou, sim. no São Lourenço. Ele era volante da seleção de base, mas o São Lourenço não tinha lateral direito. Ele foi adaptado à lateral direita. Por isso que ele joga nesse misto de volante e lateral. Ele joga com tranquilidade nessa posição. O Giai ontem fez um jogo absolutamente impecável contra o Inter. Já tinha feito um bom jogo contra o Corinthians. Ontem fez um jogo impecável. Eu estou me relacionando a esses dois fatos, porque esses dois jogadores estavam meio que assim, com um olhar meio de revés trás. Sabe aquele olhar de revés trás? Como é que é? Olhar o quê? Olhar de revés trás. Como é que é isso? Aquele olhar de revés trás assim. O cara fica com um olhar de revés trás. O Zé tá com um olhar de revés trás pro Giai. Tem um revés trás aí pra você. O Giai tá com o jogo, Pascoal. Palmeiras, São Lourenço, no Allianz, jogo da despedida do Hendrick. E o Giai foi o lateral direito. Ele jogou uma barbaridade. Eu acredito que não foi só ali que o interesse do Palmeiras surgiu. Mas aquele jogo, um jogo difícil. E se ele tem 18 agora, ele tinha 17. Tinha 17. Ali. Ele Acabou com o jogo, foi muito bem. O Alan fez realmente isso ontem e voltar a falar da manifestação do treinador do Flamengo, do Felipe, depois do jogo, absolutamente correta, absolutamente dentro do que a gente pensa, do que eu penso, e ninguém tem aqui a presunção de achar que é culpado ou ser inocente e tal, porque isso não cabe a nós. Não cabe a ninguém, cabe ao tribunal que vai julgar, cabe ao tribunal que vai fazer o julgamento com base naquilo que foi apurado pela Polícia Federal. Cada um tem o seu procedimento e a gente espera que que dê a ele o direito da dúvida e do contraditório, que isso é constitucional, né? Isso é democrático e que ele tenha todo o amparo para poder ter todo esse trabalho de amparo. E a gente espera que o Flamengo dê essa assistência, que os companheiros dele deem o apoio. Parece que ontem todos apoiaram, até quando ele entrou. Então, torço muito para que as coisas caminhem bem, que as coisas caminhem com naturalidade, sem exercer nenhuma pressão de julgamento sobre qualquer fato e de qualquer natureza. Mas o Felipe foi absolutamente impecável, na minha maneira de ver, nas declarações depois do jogo. É isso, e disse que conversou, né, com o atleta, e que o atleta estava bem e tal, e está à disposição do Felipe. E é isso, é um ativo ali do Flamengo, é um jogador importante do Flamengo, enquanto não se provar nada, se ele tiver cabeça, né? Cabeça, porque a gente sabe que esses processos eles vão andando, as coisas podem piorar, podem melhorar, enfim. Em relação ao ano passado já piorou, mas enquanto ele tiver cabeça, estiver bem, acho que é isso. O cara vai jogando lá, eu acho que a melhor forma até de preservar o jogador, em alguns casos, é claro, dando tempo para o cara ir lá resolver a vida dele. Em outros casos, a forma de preservar é deixando o cara jogar. Talvez seja melhor para a cabeça dele assim. Agora, a gente está falando aqui do Flamengo e a gente está falando de Arrascaeta, a gente está falando de Pedro, a gente está falando de Plata, de Gerson e tal, que foi. Mas assim, e de recuperação de jogador. O Palmeiras está recuperando os caras, hein, Zé? É a terceira partida do seu Felipe Anderson, que ele vai bem, né? Que ele é importante. Facundo, ontem com uma... Para você até, Silas, vamos lá. Qual time é mais confiável na busca por títulos? Tá essa pergunta aqui. Eu acho que vocês vão a tendência para o Flamengo. Você já coloca o Flamengo numa outra prateleira. Eu pergunto, qual treinador... Aí é o Abel e o Felipe, né? O Abel tem mais estrada aí, tem títulos, o Felipe também tem. Mas, enfim, qual treinador pode arrancar mais desses times aí? É o Abel no Palmeiras? É o Felipe no Flamengo? Qual é aquele que você olha e você acha mais confiável? É o Abel ou é o Felipe? Vamos trocar o nome dos times pelo nome dos técnicos. Eu acho que time por time, o Flamengo é mais técnico, o Palmeiras é mais dinâmico. Treinador por treinador, eu acho que o Palmeiras tem mais chance, porque o estilo de jogo. Por exemplo, esse revés que o Flamengo teve contra o Central Córdoba, eu acho difícil acontecer com o Palmeiras, por conta da dinâmica de jogo do Palmeiras. Cara, é muita pegada, muito menos técnico que o Flamengo, não é pouco, não. Falou besteira agora, porque o Palmeiras perdeu a final paulista não jogando nada para o Corinthians. Beleza? É muito, mas ele é até pelos jogadores, o próprio Piquerez, o próprio Gustavo Gomes, Richard Rios, que o Zé que falou, né? Que vai ser talvez um dos melhores do ano, sem dúvida nenhuma. Aníbal Moreno, Emiliano Martins, ou seja, é um time, Vitor Roque, ó, o estilo. Tudo bem, não vai ter o Estevão, mas já tem o Paulinho. Ou seja, o Facundo Torres já começou
a entrar na engrenagem de uma forma diferente. O Facundo corre para todo mundo. O próprio Flaco Lopes, ou seja, tem altura também, não é só em posição física. Então, assim, a gente está falando de Copa Libertadores também. Então, eu acho assim, e treinador por treinador, o Felipe, ele já escalou vários degraus, mas o Abel ainda está muito na frente dele. Eu só não concordo com o Abel ontem, na entrevista dele, quando ele disse que o mesmo time que fez as finais contra o Corinthians é esse aí. Abel, não é. Vamos concordar? Não é. É o mesmo time? Não. O formato de jogo é igual? Não. O time competiu tanto quanto competiu nessas últimas partidas. Contra o próprio Corinthians e contra o Internacional. Se tivesse jogado assim, provavelmente... Se tivesse competido... O Palmeiras já sido campeão paulista. Se tivesse competido da mesma forma... Dito isso, tá respondido o que eu perguntei, né? Para mim, eu acredito que poderia... Eu não sei porque o futebol não tem verdade linear, mas poderia ter mudado a história do Campeonato Paulista, certo? Então, só essa parte que eu não concordo com o Abel da entrevista. Que ele diz, não, o mesmo time, esse time que aqui, o jeito que jogou, é o mesmo no Campeonato Paulista. Não é, Abel. Não é. Infelizmente, para o torcedor do Palmeiras, não é. Porque se o time tivesse essa pegada, essa vontade, essa determinação, essa distribuição em campo e essa bola de saída de velocidade pelos lados do campo e a chegada ofensiva, a história seria completamente diferente, entendo, no Campeonato Paulista. É a minha única discordância com o Abel da entrevista dele. Diz que anda com a medalha do segundo lugar. Para todo canto que ele vai, ele leva a medalha de vice-campeão. Porque ele diz que aqui no Brasil e em Portugal, quando você vai numa decisão e perde, você perdeu o título. E ele disse não, que ele ganhou o segundo lugar. No caso do Palmeiras, ele não ganhou o segundo lugar, não. Vamos combinar que ele perdeu o título da forma... Porque aí não é a questão da derrota, isso é a forma como você perde. A forma como o Palmeiras perdeu para o Corinthians aquela decisão do Paulista... realmente uma derrota. O jogo em casa, principalmente, né? O jogo em casa, principalmente. Então, assim, a forma como foi leva a gente a entender que o Palmeiras perdeu o título. O Palmeiras não ganhou o segundo lugar, com todo respeito, né? Então, tanto é que serviu de base para que as coisas fossem mudando aí, não é isso? Eu vou pegar aqui as duas finais, né? Vamos lá. As duas finais. O time do Palmeiras, um 4-2-3-1, a primeira final. Foi 1-0 para o Corinthians. O Everton, Marcos Rocha, Murilo, Micael e Piquerez. Richard Rios, Martinez, aí Esteban Veiga, Facundo Torres e Vitor Roque. Essa foi a primeira final, 4-2-3-1, com algumas mudanças táticas que existe. O Marcos Rocha saiu, entrou o Mike. Aí o segundo jogo já contra o Corinthians. Aí 3 zagueiros, Murilo, Micael e Piquerez. Aí você tem Facundo Torres, Veiga, Martinez, Aníbal Moreno, Mike, Esteban e Vitor Roque, ou seja... O sistema tático também mudou, os jogadores... Ele pode dizer o seguinte, são os mesmos jogadores, mas o sistema tático é diferente, a pancada que eles tomaram... A postura foi diferente também. A postura diferente e o título que perderam para o Corinthians ensinou que precisava competir mais. Exatamente. Agora, vamos lá, a gente vive discutindo isso aqui, acho que a gente vai ficar o Campeonato Brasileiro inteiro discutindo isso aqui. O Palmeiras hoje, desse jeito que está, é pau a pau com o Flamengo, no campeonato, distância, pontos corridos e tal. Hoje é pau a pau com o Flamengo? Ou ainda tem aquela coisinha do Pascoalzito, porque ela é mais e tal? O elenco do Flamengo, ele é incomparável. Ok, eu concordo contigo. Incomparável! Eu concordo contigo. Me ajuda. É incomparável. Mas o trabalho... Eu acho que assim, você vai ter vitórias como a do Flamengo ontem por 6-0, que são vitórias... Robustas, assim, que enchem os olhos dos torcedores, de nós da imprensa, pela qualidade de jogo, dos jogadores e tal. E você vai ter uma vitória importante como a do Palmeiras ontem. Eu acho que mostra exatamente a diferença das duas equipes. O Silas foi feliz nos exemplos, né? Você tem a competitividade do Palmeiras, o dinamismo, a pegada, a marcação, um time europeu. E você tem o Flamengo, um time europeu com uma qualidade brasileira. Porque o Felipe exige dos jogadores a marcação forte, a pegada, a intensidade o tempo todo. Então você tem um pouquinho mais de qualidade e plástica, vamos dizer assim, no Flamengo, mas a competitividade e aquela coisa, você fala, que time chato de jogar, assim, que é o Palmeiras. Então você vai... E o enfrentamento dos dois. Nós vimos, você vê, o Palmeiras vinha oscilando, o Abel tentando achar o time e tal. Ele roda, ele fez igual ele fez o ano passado. Ele rodou o time inteiro no Campeonato Paulista, coloca todo mundo, põe todo mundo para jogar e depois ele vai
vai fazendo funil, e aí, como eu falei, acho que as 2 finais contra o Corinthians, encontrei o time, entendi o que eu preciso fazer. Moralmente, dentro de um vestiário, você perder para um rival da forma como foi, mexe com o brilho dos jogadores, a cobrança da torcida, a rivalidade, e aí você tem esse time chato para jogar. E do lado do Flamengo, você tem um treinador que é jovem, mas que, como diria o Vanderlei Luxemburgo, está apontado para o Shell o tempo todo. Sim. É um cara, né, que exige e concentrado. Eu sou fã do Felipe desde a primeira entrevista que ele deu. Eu acho, a única coisa que eu acho, o Pascoal pode falar um pouquinho mais de propriedade em relação a isso, mas dentro da experiência que tem dentro do futebol, que eu tenho, o Silas também e tal, eu acho que ele se cobra muito. Nas entrevistas ele se cobra muito, ele mesmo fala que eu cobro assim, eu fico esperando assim. Eu acho que isso pode fazer mal para ele mais tarde, em termos de saúde, né? Em termos de saúde, porque não é nenhuma, isso aí é ruim. Você tem você tem que ter um limite, né? Um limite para você sofrer até onde você pode. Depois começa a te fazer mal. E isso eu acho que tem que levar um pouquinho em consideração. Mas talvez seja isso que o coloque dessa forma, o tempo todo pilhado, estudando, pressionando os jogadores, sério, exigindo, né? E aí ele consegue tirar do Flamengo um poder de concentração, de intensidade que talvez outro treinador não conseguiria. Porque o Gerson olha para o banco... Ele vem batendo nessa tecla, Felipe. E ele tem uma coisa que é muito legal, né? Que como ele jogou com a maioria desses caras, com uma grande parte desses jogadores, ele conviveu... Ele soube, através do episódio do Gabigol, diferenciar ex-jogador, jogador e treinador rapidamente. Rapidamente. Teve o primeiro episódio, quando ele fala para o Gabigol, você tem que ficar lá, senão é para você ficar aqui para você fazer gol. E teve o episódio do Gabigol, final de título, né? Final do campeonato, o Gabigol batendo no peito e assumindo uma responsabilidade. E quando teve que falar assim, não, pode liberar, ele liberou o Gabigol. Sem dúvida. Mas ele ganha, William, a entrevista do Abel. Ele ganha a final da Libertadores contra o Palmeiras, porque o Flamengo deu muita folga para os jogadores e ele deu menos folga para os jogadores do Palmeiras. Quando acaba o jogo lá, ele fala, a gente sabia disso. Então, óbvio que não foi só isso que deu o título para o Palmeiras, mas ele falou, mas a gente batalhou muito nesse sentido, tanto que ele fechou com 5. Ele trouxe o Scarpa na lateral esquerda, trouxe o Piquerez para dentro, era o Luan ainda, né? Trouxe o Gustavo Gomes da esquerda para a direita. Sim. E o Mike para pegar o Bruno Henrique lá na frente. Então ele fechou o Bruno Henrique lá na frente, a bola nas costas é tua, Gustavo Gomes. E ele matou o Flamengo ali. Então ele ganha aquela final, tudo bem, teve um erro no meio do caminho, né? Do Andrés Pereira, né? Que o Davidson vai lá e faz o gol. Mas... Tudo bem nada. Tudo bem nada, cara. O Palmeiras só ganhou aquela final por causa do erro do Andrés Pereira. Mas o plano de jogo dele foi em cima da dinâmica e de insistir na parte física. Tanto que o Mike, que entra no lugar do Marcos Rocha, faz a jogada e dá a bola para o Rafael Veiga fazer, acho que o 1-0, né? Fez exatamente. Abre o placar e depois o 2-1 na prorrogação. Fã de Esportes, é o seguinte... Tá aí, galera. Eles vão pro intervalo e é isso, cara. Esse campeonato brasileiro vai ser disputado até o final. Eu acho que tanto Flamengo quanto Palmeiras são os 2 times ali que vão brigar rodada a rodada, ponto a ponto. Quem vence, quem empata fora. Vai ser uma loucura, cara. Vamos agora no fim de semana para a 5ª rodada. O Flamengo fez 2 jogos em casa até aqui e 2 jogos fora. Palmeiras fez 2 jogos em casa e 2 jogos fora. Agora no fim de semana, o mando é do Vasco. Então seria o 3º jogo considerado fora do Flamengo. E o Palmeiras vai a Fortaleza, né? Então, um jogo difícil, cara, para o Palmeiras. A nossa chance de escapar, né? Flamengo vencendo o Vasco, isso não é muito difícil, né? É só pegar o histórico e ver aí quantos jogos que o Flamengo vence o Vasco seguidos, né? O Vasco é freguesão. E se você pegar o histórico dos jogos do Fortaleza jogando lá, Fortaleza é muito forte lá, cara. Então, de repente, um empate, né? Lá de Palmeiras e Fortaleza já vai ser muito bom pra gente. Só que o Flamengo tem que vencer. O Flamengo joga nesse sábado às 18h30. Valeu, galera. Vai ser briga acirrada até o final, né? Ou não, quem sabe. Só que o Mundial de Clubes pode mudar alguma coisa, né, cara?
Vamos ver. É melhor estar no Mundial do que não tá, né? Então, que assim seja. Valeu, tamo juntos, deixa aquele like para ajudar o canal, estou aqui para isso, para trazer para vocês os principais cortes da imprensa falando do nosso Mengão. Saudações e até mais. Fui!